Falei para vocês que eu ia fazer um vídeo, algo sobre cultura, história, ia mostrar algumas coisas para vocês terem entendimento, não é mesmo? A gente precisa ter entendimento, um pouco de linguística, um pouco de história, um pouco de cultura, para a gente poder ensinar a Bíblia da forma correta, entender e poder ter uma boa desenvoltura, explicar bem, né, de forma correta, ter uma compreensão correta do que é realmente, porque existem diversos artigos, muitas pessoas falam muitas coisas, mas nem todas as coisas que são ditas na internet são para que a gente absorva. E eu já fiz um vídeo uma vez, se eu não me engano foi o último vídeo que eu postei sobre eu coloquei o título Paranoia Religiosa. Por que eu coloquei? Porque algumas pessoas têm dito por aí, esse é um dos assuntos principais, né? Que não se pode falar o nome Jesus mais, né? Porque Jesus sus é o Deus cavalo, né? Sus é um sufixo, seria um sufixo que viria do hebraico, e na verdade na nossa língua, português não deriva do hebraico, não tem derivação hebraica, né? A gente pode até usar algumas palavras transliteradas, porém a língua portuguesa não tem derivação no hebraico, ela tem derivação no latim e no grego. Por isso, né, por eu ter feito faculdade de letras, é que eu estou aqui conversando com vocês, tendo essa conversa, e explicando mais uma vez e entrando em outros assuntos que eu desejo entrar. Né? Eu desejo entrar em outros assuntos com vocês muito interessantes. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que cada língua tem uma derivação, né? Pois é, existem várias línguas. Va bene? Nós temos o português, nós temos o italiano, como eu falei, nós temos o inglês. Do you understand what I mean? Quer dizer, você entende o que eu quero dizer? O que eu estou dizendo? Você pode entender? Cada língua tem uma derivação, cada língua tem uma carga cultural, né? Inglês vem grande parte, a grande maioria, a carga maior do inglês é o grego. A carga maior das línguas latinas, espanhol, né, português, a língua portuguesa, o castelhano, vem do latim, tá? Mas também tem um pouco de grego nisso, né? Também tem um pouco de grego nisso. E eu vou mostrar para vocês que a língua grega também tem um surgimento, né? Ela também não é pura, não é uma língua pura, né? E assim como a língua grega, diversas outras línguas que surgiram, né, têm uma origem. Então, a gente tem aqui, no Wiki, a gente consegue encontrar algumas coisas interessantes, né? A língua grega é considerada uma língua helênica, né? É um ramo independente da família linguística indo-europeia, natural do sul dos Balcãs, oeste da Ásia Menor e a região em torno do mar Egeu, né? Essa aqui é uma localização que a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, né? No livro de Atos dos Apóstolos, uma localização bíblica. É o idioma indo-europeu a ter tido sua história documentada abrangendo 34 gerações de registros escritos. Seu sistema de escrita foi o alfabeto grego durante a maior parte de sua história. Outros sistemas como o linear B e o silabário cripiota também foram utilizados. O alfabeto grego surgiu a partir de quê? Da escrita fenícia. Eu quero que você guarde isso. Escrita fenícia. E acabou dando origem, por sua vez, aos alfabetos latino, cirílico, copta e diversos outros sistemas de escrita. Né? Então,
O idioma grego tem um lugar importante na história da Europa, do mundo ocidental e do cristianismo. No cânone da literatura grega antiga, inclui obras de importância monumental que influenciaram de maneira decisiva o cânone da literatura ocidental posterior. Entre obras de destaque estão poemas épicos, né? Eu vou pular essa parte. O grego também foi a língua no qual diversos textos fundamentais da filosofia ocidental, como os diálogos platônicos, obras de Aristóteles, foram escritos. O Novo Testamento da Bíblia cristã foi escrito no grego koiné, juntamente com textos latinos e as traduções do mundo romano, as tradições do mundo romano. As tradições de Roma também, muitas foram escritas em grego, né? E, enfim, eu só queria dar um briefing para vocês, né? Sobre a língua grega, porque vocês vão entender. E por que eu estou mostrando isso aqui no Wiki para vocês? É porque eu não tenho como abrir um livro e mostrar para vocês e mostrar com uma câmera de filmar, né? Então eu estou mostrando aqui o Wiki, nesse caso aqui, ele é confiável, tá? Tem referências de textos aqui, de livros, né? O que eu quero mostrar para vocês? Que a língua grega ela tem uma origem, como vocês viram, surgiu a partir da escrita fenícia, né? E a escrita fenícia, né, a gente vai entender como é que a gente entende de onde que vieram os gregos, o povo da Grécia, a partir da tabela das nações, né? Eu já até fiz um estudo sobre isso, quando a gente vai ler lá a partir de Noé, aqui. Os descendentes de Askenaz, tá? Os descendentes de Askenaz, veja bem isso, descendência de Jafé. Os descendentes de Askenaz, né, grande parte deles, né, habitaram a Alemanha, né? E a Alemanha chegou até a ser conhecida antigamente, né, como Askenaz, né? Tanto é que a origem dos judeus askenazitas, né, parte delas é da Alemanha, né, é dessa região, né, é descendência de Jafé, né? E a gente tem diversas, aqui a gente fala de Alemanha, né, Alemanha que é parte da Europa, que também está ligada com a língua grega, tá? Está ligada com a cultura grega, tá? Com a língua grega, porque é indo-europeu, como eu li para vocês. Eu vou voltar aqui para vocês verem aqui, ó. Idioma indo-europeu, tá? Então, toda a grande parte da Europa, grande parte, né, deles vieram, né, vieram da Grécia, vieram da cultura grega, né? Então, aqui a gente tem diversos filhos, né, de Sem, Cã e Jafé, e os filhos de Jafé e os filhos de Cã, muitos deles vieram, né, se multiplicaram, né, e formaram o povo grego. A gente vai ver aqui, Canaã deu o Arqueu, descendente de Canaã, né, cidade-estado de Arca, na Fenícia, né? Então, o grego veio da Fenícia. O Arvadeu, né? Então, provavelmente, esses povos, né, a gente tem aqui bem assim, superficial, só para a gente ter uma ideia, né? Mas cada um desses filhos foram se multiplicando e foram crescendo em número e formando esses povos. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês em relação a essa questão das línguas é que, como eu disse para vocês, a nossa língua, a primeira coisa que eu quero desmistificar para vocês é que a nossa língua portuguesa, ela veio do grego e do latim.
a radicais, prefixos e sufixos pelo qual são formadas as palavras, né? Por exemplo, hiperativo, hiperativo, né? Hiper é um prefixo, ativo é um sufixo, né? Existem radicais das palavras também que vêm, alguns são parte, alguns têm um radical latino e outros têm um radical grego, né? Uns têm um prefixo latino e um sufixo grego. As palavras podem ser misturadas, grego com latim, e formou-se uma palavra em português, né? Mas eu quero primeiro falar sobre a palavra Deus. A palavra Deus no português, né, tem origem no latim, né? A palavra Deus vem de Daus, no latim, que significa entidade superior ou ser supremo. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é que no latim não se flexiona verbo, mas se declina o substantivo, tá? Então, a gente declina o substantivo. E no latim, nós temos primeira, segunda, terceira declinação, tá? E a gente tem o nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo e vocativo, tá? E o que a gente tem, por exemplo, em relação à palavra Deus? A palavra Deus no latim, que é Daus, é irregular, né? E a gente vai sempre ver que existe uma diferença bem grande, né? Por isso é que quando a gente declina a palavra Deus, você vai ver uma música famosa, ela tem um nome chamado Agnus Dei, né? Cordeiro de Deus, Agnus Cordeiro e Dei de Deus, né? Então, você é aquela música Aleluia, Aleluia. Então, essa música se chama Agnus Dei, né? Cordeiro de Deus. E a gente vai ter outras declinações, né? Então, Del, Deus, Divi, né? E Deum, Deorum, né? Então, a gente não conjuga verbo. No latim, a gente declina o substantivo, né? Então, a palavra Deus não vem do grego. Por que eu estou dizendo isso? Não vem do... não vem do grego. A palavra Deus não vem do grego, vem do latim. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu estou marcando isso forte? Porque algumas pessoas têm dito na internet, em outros meios de comunicação, eu tenho recebido áudios no WhatsApp, que a palavra Deus vem de Zeus, por isso não devemos chamar o Deus da Bíblia de Deus, porque vem de Zeus, então estou chamando Zeus quando estou falando a palavra Deus. Isso não é verdade. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque a palavra Deus no português, ela vem do latim, ela não vem do grego. Então, isso é um mito de alguém que não tem conhecimento de linguística, não tem conhecimento de cultura nem de história, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar isso bem pontuado para você que está me escutando. Deus não vem de Zeus. A palavra Deus no português não vem da palavra Zeus no grego. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, vamos lá. Eu quero, além disso, vamos lá, explicar para vocês algo muito importante também que eu tenho visto. Essas mesmas pessoas que falam da palavra Deus
que falaram Yeshua, que Yeshua é o Deus cavalo. Isso também não é verdade. A palavra íris, né? A palavra íris, né? Eu vou falar para vocês o que significa. E estou mostrando para vocês no dicionário. Olha aí no dicionário, tá? No meu dicionário Aurélio aqui de casa tá escrito a mesma coisa, tá? O dicionário em papel tá escrito igual. Então, íris tem um significado. Significa espectro luminoso produzido pela difração da luz branca, né? Membrana arredondada, retrátil, diversamente pigmentada, com um orifício central, a pupila, que se situa na parte anterior do olho por trás da córnea, em frente ao cristalino, né? Então, existem, assim, primeiro significado mais primordial da palavra íris, né? O conceito da palavra íris significa, é científico, isso é científico. Íris significa espectro luminoso produzido pela difração da luz branca. Então, quando a luz branca ela entra em difração, você visualiza várias cores, né? É um espectro luminoso. Isso se chama íris. Foi assim que o Senhor Eterno, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Elohim, foi assim que Elohim criou o seu olho, a íris do seu olho. É por isso que a íris do nosso olho se chama íris. Por quê? Vamos lá? Em anatomia, a íris é a parte mais visível e colorida do olho de vertebrados. Então, todo o vertebrado tem íris no olho, né? Existe um orifício no seu centro chamado de pupila, cuja função é controlar. Então, a nossa pupila controla a quantidade de luz que entra no olho pela íris. E é assim que a gente tem, né? Assim que a gente tem a percepção das cores, é pela íris. Então, a nossa pupila regula a quantidade de luz que entra e a gente consegue distinguir cores. Por isso que no escuro, quando tá a luz apagada, né, a nossa pupila, né, e a luz acesa, a nossa pupila contrai, a nossa pupila aumenta e diminui para controlar a quantidade de luz que está passando e assim a gente poder ter uma boa visão, uma visão nítida, né? Então, o Eterno ele é perfeito e ele criou a íris. O Eterno criou a íris do olho. O Eterno criou a ciência da difração da luz branca. Quem criou a difração da luz branca foi o Eterno. A lei da difração da luz branca foi o Eterno. Não foi o homem, não foi nenhum Deus, não... enfim. E qual a função da íris, né? Como eu falei, eu até já me adiantei, né? Controlar os níveis de luz, né? E assim a gente tem uma boa visualização, né? Um órgão formado, né, no início da gestação e a gente consegue entender, distinguir as cores por causa da íris, né? Assim como faz, né? Como é numa câmera fotográfica, né? E o diafragma na câmera fotográfica faz, né? Tecnologia que primeiro foi criada pelo Eterno e depois nós reproduzimos a mesma coisa, mesmo tipo de função numa câmera fotográfica para poder filmar, tirar foto, enfim. E o que é o arco-íris, né? O arco-íris é um fenômeno físico-químico que ocorre, né? É físico-químico porque está entre os gases, entre a água no céu, né? E onde há separação da luz. A luz ali, quando entra em difração, né? Por causa das gotas de água, as gotas de chuva que ficam na nuvem, então, estão lá na atmosfera, então, ele se torna visível, a luz entra em difração, né? Então aquela luz branca que está lá no alto, ela de repente ela é visualizada como cores, as cores do arco-íris. Sim, é o arco-íris, né? É o arco-íris porque íris significa cor,
colorido. O que significa íris? Colorido, né? Então, eu falei para vocês isso, por isso que chamamos a parte do olho de íris. E também temos, né? Temos uma flor, né? Um gênero de flor que se chama íris, né? E ela é da espécie dos lírios, né? É da família dos lírios, né? E por que ela se chama íris? Por que essas flores se chamam íris? Porque elas são todas coloridas, diversas cores, né? Então você vai ver, ó, tem diversas, ó. Gênero íris possui 280 espécies conhecidas atualmente. Então tem a íris, isso, íris aquilo outro, íris, né? E todas elas têm uma cor diferente. Vocês estão entendendo? Por isso que ela se chama íris, porque elas são coloridas. Elas têm várias cores, né? Íris significa diversas cores. Diversas cores. As cores principais da paleta. A paleta de pintar, né? Você tem ali as cores básicas, né? Quem são as cores primárias? Então, são essas cores, né? Essas cores primárias, né, que misturadas dão em outras cores, né, ou dão um visual, né, de um realce de uma outra cor, né, como é o amarelo e o vermelho, que aparenta o laranja, o amarelo em cima do vermelho vira laranja, né? Então, isso é tecnologia do eterno. Essa tecnologia não é humana. Existe sim uma deusa chamada Íris. Porém, por que essa deusa se chama Íris? Por quê? Eu vou te dizer por que ela se chama Íris. Porque os romanos e diversos outros, né, essa deusa Íris é uma deusa de Roma. E ela era cultuada em Roma. E há também outras culturas que fazem o mesmo tipo de culto. Culto a quê? Culto à natureza, a objetos da natureza. Então, vamos lá. Eu tenho como é o caso da Índia, um macaco. Né? Na Índia se adora macaco, se adora elefante, se adora diversas coisas da natureza, né? Animais, plantas, a chuva, o deus trovão, né? Como é o caso dos índios, o deus trovão, o deus, enfim. O trovão foi criado pelo Eterno, por Deus. Gente, acorda, o Eterno criou o trovão, o Eterno criou o elefante. Se as pessoas, se as culturas distorcem aquilo que o Eterno estabeleceu e começam a adorar as coisas da natureza que foram criadas pelo Eterno, nós não podemos demonizar essas coisas. Você não pode demonizar o elefante, nem o macaco, nem o trovão. Você não pode demonizar a íris, porque a íris foi criada pelo Eterno, a íris do seu olho. A íris é uma tecnologia de difração da luz branca, como eu falei, é uma tecnologia que foi o Eterno que criou. Íris significa cores. Por que se chama arco-íris? Porque é arco de cores. Então, irmãos, não vamos demonizar demais as coisas, tá? Tudo muito demonizado. A nossa língua deriva do grego e deriva do latim. E não é por isso que eu vou deixar, se eu deixar de falar determinadas palavras, então eu não vou ter discurso aqui, eu não vou ter vocabulário para discursar para vocês mais em vídeos, né? Porque todas as palavras, né, vêm de duas línguas, seja latim ou grego. E a propósito, muito importante, o hebraico, o alfabeto hebraico, a língua hebraica, diversas palavras do hebraico, inclusive a palavra Elohim, que falamos, que dizemos, Elohim é o Deus criador dos céus e da terra, né? Porque Elohim está lá em Gênesis, realmente Elohim criou os céus e a terra. Porém, essa palavra Elohim, no hebraico, vem
de uma palavra, vem derivado de uma palavra fenícia, de uma palavra que era da região dos cananeus. Ali eles falavam porque ela é o Deus cananita, né? Então, seria muito complicado também, não poderíamos falar a palavra Elohim. Não podemos falar. Se formos utilizar esse mesmo princípio, não poderemos falar a palavra Elohim. E isso seria um erro gravíssimo. Isso é muito ruim se a gente começar a radicalizar demais e demonizar coisas, né, que o Senhor santificou. É do Senhor, veio do Eterno. Né? E ainda há pessoas que falam, inclusive, que a palavra Senhor, né? A palavra Senhor também é uma palavra pagã, enfim. Mas, como eu disse, essa é a nossa língua, é a nossa expressão, é como nós falamos, né? E nós não podemos demonizar culturas, demonizar expressões linguísticas, não podemos fazer isso. Não diga que é impuro aquilo que o Eterno santificou. Deus santificou. Deus santificou a tua língua, a tua boca, a tua mente. É santificado pelo Eterno. Se você anda segundo os mandamentos do Senhor, né, então não tem nada que possa ir contra você. Ande segundo a palavra. Apenas ande segundo a palavra, mas não dê ouvidos a essas coisas, porque isso só traz peso para a tua vida. Só dá peso. É pesado demais de carregar. Não faça isso. E não está correto. Não está correto. Diante da língua, diante da história, diante da cultura, diante de todas as coisas, não está correto. Por isso que eu quero deixar aqui para vocês. Isso aqui é conhecimento e sabedoria. Por favor, guarde isso no seu coração, amém? E compartilhe esse vídeo, porque isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Amém? Que Deus te abençoe.